Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu louvo a Deus, porque tudo, a palavra de Deus diz em Eclesiastes aqui, tudo tem um propósito. Aleluia. Nós estamos aqui no propósito de Deus. Não é porque nós merecemos, sermos bonitinhos, não. É porque é propósito do Senhor. Glória a Deus. Só para dar início, antes de dar início, eu quero deixar, talvez alguém não saiba, depois dessa linda festividade espiritual, nós vamos até o pátio da igreja. Ali as nossas irmãs fizeram um trabalho manual. Hoje é um culto com as irmãs e com alguns irmãos, culto do talento. Aqui Deus já mostrou o talento de vaso, de cantor, de glória a Deus, de pessoas intercessoras. Tudo é um talento. Mas existe o talento também feito manual por nossas irmãs. Então os irmãos e as irmãs que queiram, não se constranjam, vão ali do lado, ajudem a obra de Deus, que Deus também te recompensa nessa parte. Não se sinta constrangido, amém? A Carolzinha depois, ela vai cantar o hino do seu CD, do seu próprio CD, e Deus vai continuar nos abençoando, amém, irmãos? Amém. Irmãos, abra a Bíblia comigo em Daniel, capítulo 10, versículo 11. Eu estava falando com meu esposo ontem, ou melhor, hoje de manhã, e com a missionária Neuzinha, agora à tarde na mesa do café. Irmãos, eu fiz prova desse vestido segunda-feira e quarta-feira. O vestido estava no tamanho certo. Quando eu vesti hoje, ele está largo. Mas por que, irmã? Ginástica, o que é? Fechou um pouco a boca? Também fechei um pouco a minha boca. Mas, irmãos, é preocupação espiritual. A palavra que Deus vai falar comigo e com você nesta noite é uma palavra, irmãos, não é diferente das outras, mas é uma palavra onde o Senhor disse: olha, eu não estou preocupado nesta noite em ver meu servo, a minha serva, pulando, dando cambalhota. Eu não estou preocupado se o meu servo hoje ficar de cabeça baixa ou cabisbaixo no banco. Eu não estou preocupado hoje se alguém vai murmurar porque vasos cantou alegremente. Cadê o vaso aqui? Eu não estou preocupado que vão pensar, mas eu preciso que esse povo me ouça com atenção. Eu preciso que esse povo me dê a atenção. Então isso é coisa de Deus. Irmãos, muitas madrugadas que eu tive tempo para isso. Eu via meu esposo falando: fica mais um pouquinho aqui. Eu esperava ele adormecer, irmãos, e trancava a porta do quarto, ou eu ia para o quarto do lado, ou eu ia para a sala. E eu falava: Senhor, Senhor, dá uma examinada, essa minha mente racional está funcionando direito. Dá uma examinada no vaso, se o vaso está em condições, Senhor. Tenha misericórdia, porque se for de mim, nada vai surgir efeito. E o Senhor começou a dizer: não, é essa a palavra que eu tenho reservado para aquele dia. Um, 2, 3 dias até chegar na tarde de hoje, onde eu e a irmã Neuzinha estávamos no quarto orando. Ela não sabe aonde está a palavra, porque é secreta só de Deus. E hoje vai ser revelada. Daniel capítulo 10, versículo 11. Glória a Deus. Nós vamos ler todo mundo junto. Todo mundo vai ler junto. E nós vamos entender. Porque o Senhor fala para quem ouve. Amém? Daniel 10, 11 diz assim: e me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado.
E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 19. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Agora vamos, irmãos, lá para o livro de Samuel. É um pouquinho distante de alguns livros. Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 10. Quem achou, da glória a Deus. Todo mundo achou? Então vamos lá. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Amém. Fecha teus olhos agora, irmãos. Eu quero que você, se você ainda não caiu, vamos dizer em simples linguagem, a ficha não caiu ainda, você está num lugar onde há uma batalha, onde há uma guerra espiritual. Meu Deus! Que tem pessoas aqui que acham que não é, olha que cantor lindo, que voz maravilhosa, amém. Mas aqui talvez os teus olhos não estão vendo, o seu sentido não está conseguindo sentir. Mas está tendo uma batalha muito grande sendo travada nesta noite por tua causa, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus negócios, pela tua salvação. Então, se tem alguém aqui que ainda não sentiu a presença de Deus, fique apercebido, porque Deus está falando conosco nesta noite, e é necessário que Ele fale conosco nesta noite. Então guarda a palavra no coração. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, quando falamos de Daniel era um menino. A Bíblia diz que ele tinha linhagem, ele era um menino, talvez não, ele era um menino rico, de família, de linhagem. Mas, irmãos, o povo de Deus, Daniel sempre fez parte do grupo israelita, marcado pelo poder de Deus, pelas promessas do Senhor. Mas por causa do pecado de Joaquim, o rei de Israel, a Bíblia diz que houve uma promessa, mas não foi uma promessa de bastância, de chuva seródia, não. Deus falou: olha, se o meu povo não se corrigir, se o meu povo não ver a minha majestade, não der lugar primeiro, prioridade, reconhecer a minha autoridade, vai chegar um tempo, e tempos de tempo, em que o meu povo será capturado, haverá muita destruição, haverá muita fome, haverá muita humilhação, haverá muito pranto, muito choro. Mas, igreja amada do Senhor, esse tempo, quando foi profetizado esse tipo de profecia, Daniel ainda nem havia nascido, mas chegou o tempo, e o tempo chegou quando Daniel ainda tinha 17 anos. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, um homem de grande poder, um monarca poderoso aqui na terra, um homem de grandes quantidades de prata, ouro, de muita fama pelo mundo, entre os reis, governadores,
magistrados, enfim. Esse rei, irmãos, ele tomou o povo de Deus, aquilo que lhe serviria, ou aquilo que iria servir com o templo. E a Bíblia diz que ele disse: olha, vai atrás de jovens para mim, esses jovens aí que servem esse Deus invisível. E a Bíblia diz, irmãos, que o soldado, os empregados daquele mau rei, olhou Sadraque, Mesaque, Abednego, e Daniel também estava no meio deles. A Bíblia diz, irmãos, que quando Daniel chegou na província de Nabucodonosor, uma terra, um reinado pagão, um reinado onde o sacrifício, irmãos, por desobediência era terrível. Era cabeças decepadas que rolavam no chão. Era mulheres mortas a fio da espada. Era o tal reinado do monarca Nabucodonosor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Nabucodonosor pediu para trazer os jovens para ser preparado ali dentro da província, ali dentro do palácio, esses jovens seriam preparados segundo o que ele achava por bem, segundo o seu reinado, para que viesse a servir ele e os seus deuses naquele palácio. Mas esse jovem, irmãos, de 17 anos, já saindo da adolescência, a Bíblia diz que ele colocou algo dentro do seu coração. Está lá no primeiro capítulo de Daniel. Ele disse assim: olha, não vou me contaminar. Então ele chamou ali o eunuco, ele chamou ali o empregado do rei e falou: olha, o rei disse que é para me sentar, comer o que ele me põe na mesa, mas eu te peço, deixa eu ficar com os legumes e com as verduras, deixa eu ficar. A Bíblia diz que esse eunuco temeu muito. Ele falou: mas moço, a ordem é que você sente na mesa, a ordem é que você coma. O rei vai mandar chamar você aqui, e ele vai ver a face dos outros moços, corado, bonito, forte, e você só comendo esses legumes, você vai se decair o teu rosto. Mas, irmãos, a boa mão estava sobre Daniel. Ele falou: eu te peço, deixa eu um prazo de dias comer isso daqui. Se você vê que eu estou decaído, a minha afeição já não está bem, eu comerei o que o rei colocar sobre a sua mesa. E assim foi feito, igreja. Ele sabia que essa comida era sacrificado a ídolos pagãos, era sacrificado a demônios, a coisas terríveis. Então aquela mesa simbolizava coisas terríveis na presença de Deus e na vida do jovem Daniel. Houve tempos, ele venceu tudo isso daí, passou por essa prova, Deus deu vitória para ele. Deus começou a usar Daniel. Não precisou Daniel comer das iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Deus estava com Daniel. Deus estava guardando a vida de Daniel. Deus estava na vida de Daniel. Chegou um tempo que Deus começou a usar a vida de Daniel em visões e revelações. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham dons, eles tinham talentos, mas só que Daniel, ele se destacou porque ele conhecia os mistérios profundos do querer de Deus. Pois bem, chegou um tempo que Deus mandou o próprio Jesus em forma de anjo, teofania chama isso daqui. E depois o próprio Jesus disse: Daniel, eu vim Daniel por causa das tuas palavras, mas houve batalha no céu para eu entregar a tua bênção, a resposta da tua oração. Precisou mandar o príncipe da região celestiais, do exército de Deus, para combater todos aqueles demônios, para que a resposta de Daniel fosse respondida e a bênção fosse vinda. E aqui, irmãos, Deus fala com ele.
Deus chama ele de homem muito desejado. Deus chama ele de homem muito desejado. Nesse dia Daniel estava tremendo. Ele estava com medo, porque ele sabia que naquele reinado haveria muita coisa a passar ali. Ele sabia que o rei Nabucodonosor, ele ia pegar os vasos da casa de Deus, ia fazer uso dos vasos da casa de Deus. Ele sabia que o rei Nabucodonosor, irmãos, ainda ia cometer muitos delitos. Então ele temia, sem contar visões que ele via dos reinados futuros, e alguns aqui está até em Apocalipse que ainda não se cumpriu. Então esse anjo vem e fala com ele: Daniel, homem muito desejado, não temas. Lá embaixo de novo: homem muito desejado, a paz seja contigo. Irmãos, o Senhor nesta noite quer tratar com o pastor. O Senhor nesta tarde quer tratar com o missionário. O Senhor nesta noite quer tratar com o cantor. O Senhor nesta noite quer tratar tudo que diz respeito a pessoas que têm um cargo, ou pessoas que têm alguma liderança na sua casa. Talvez você não tenha seu esposo evangélico, crente, salvo. Talvez você não tenha seu filho ou a sua filha regrados na palavra de Deus. Talvez você tenha um cargo no teu serviço. Talvez você tenha algo, está fazendo algo para o Senhor. Talvez lá na tua empresa você lidera, ou você é pago para liderar. Não sei. Mas o Senhor hoje vai falar com todos nós, principalmente nós. Vamos para a saúde. Irmãos, a Bíblia diz que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que tem algo que o Senhor colocou nas suas mãos e acha que pode pegar esse algo e fazer como bem entende, e mandar do jeito que entende. Foi o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, perceba, Saul, antes desse pecado que ele cometeu, do capítulo 3 para trás, Saul foi benquisto por Deus. Saul conquistou o coração de Deus. Saul, por causa disso tudo, venceu Amalequitas, venceu o Filisteu. Deus se agradou e se agradava da vida de Saul. Perceba, lê na tua casa, do capítulo 8, versículo 8 do capítulo 13, Saul perde a presença de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, antes da morte de Saul, Deus ainda tentou fazer algo por ele. Tinha um homem, um sacerdote chamado Samuel, por isso que tem o capítulo de Samuel, que chegou um tempo que Deus, o próprio Deus, falou para Samuel. Deus falou para o próprio Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai usar de bondade para com Saul? Se eu já tenho rejeitado ele, se eu já não quero ele mais como líder, como pessoa bem vista no meu reino, até quando, Samuel? E ali, irmãos, conta a história antes de chegar em Davi. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel disse para ele: Saul, eu vou sacrificar nos altos, vou tirar um retiro espiritual, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou fazer o sacrifício. Eu voltarei. Mas, irmãos, a Bíblia fala que Samuel, aos olhos de Saul, Samuel demorou a voltar. No coração de Saul, Samuel demorou a retornar. E
ele disse: olha, quer saber de uma coisa? O povo de Deus está se espalhando, e vai vir os nossos inimigos. Então eu mesmo farei o sacrifício. Eu mesmo farei. Irmãos, 7 dias. Olha o número. A perfeição de Deus no número 7. Ele esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, Samuel chegou. E quando Samuel chega, a Bíblia diz que Saul corre para saudá-lo. E ele olha para Saul. Irmão, Saul era um homem alto. A Bíblia diz, e a história diz, que nunca mais houve homem tão lindo como Saul, alto e dos ombros largos. Mas a Bíblia diz que a hora que ele corre para falar, para saudar Samuel, Samuel simplesmente olha para ele e diz: o que é que você fez? Eu não disse que eu ia voltar? O que é que você fez, Samuel? Por causa disso o Senhor se desagradou de você. Por causa disso o Senhor vai cortar o teu reinado, vai acabar. E ele disse: olha, eu fiz isso porque eu fiquei com medo do povo. Irmãos, é mentira. Ele estava mentindo. E eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que o espírito de Saul já tinha se orgulhado. Saul não estava cuidando do povo com o amor de Deus, com o zelo de Deus. Ele tinha medo de perder o cargo de rei. Ele tinha medo de perder a posição de grandão. Ele tinha medo, irmãos, de que o povo o lançasse por terra. Só que ele esqueceu que o dono do povo, o dono do cargo dele e o dono da vida dele estava de olho sobre a vida dele, estava de olho sobre o caráter dele. Os irmãos vão na história. Foi difícil. Depois Deus suscita Davi e fica 25 anos perseguindo aquele jovem. Já não era um jovem até terminar a perseguição com a própria morte dele. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? É muito forte que Deus tem conosco nesta noite. Eu quero dizer para você, Saul hoje, irmãos, em muitas igrejas, em muitas pessoas que conhecem a história de Saul hoje é escarnecido. É lembrado como o homem ignorante, o homem ciumento, o homem traidor, o homem que abusava melhor, fazia com que Davi ganhasse as guerras para ele, mas depois na hora da janta queria cravar uma espada ou uma flecha para pregar Davi na parede morto. Em muitas igrejas por aí, no nosso meio cristão, Saul é lembrado como um homem perverso, um homem que rompeu a história na desobediência. E hoje Deus está falando com Saul aqui. Mas não é um Saul que pecou, não é um Saul que matou até o próprio filho dele, Jonatas. Se não fosse o povo, o próprio Saul tinha matado o próprio filho para não perder o momão que tinha. Mas hoje Deus está falando com Saul que ainda não pecou. Deus está falando com pessoas que Deus acreditou, com pessoas que perdeu a jumenta, como o Saul fez. A jumenta do seu pai se perdeu, e Deus fez com que aquele sumiço fosse se encontrar com Samuel, e Deus trouxe de volta. Deus está falando com Saul nesta noite, que Deus entregou algo nas suas mãos, que Deus entregou algo para você fazer. E Deus está dizendo: você está preocupado demais com a tua posição, você está preocupado demais com a tua linhagem. Eu sei que isso é preciso às vezes, mas você tem que se preocupar de hoje, nesta noite, amanhã e depois, é com que
Eu tenho visto a aflição daquele que está acamado e clamando por uma visita, mas você está preocupado em lotar a igreja, inchar a igreja, só para que o teu nome permaneça de pé. Mas hoje Deus está falando: Saul, ei Saul, existe homem na terra muito desejado na minha presença, que está clamando pelas madrugadas, está em campanha de jejum e oração, está vestindo sacos de cinza em quebrantamento espiritual. Eis que eu tenho colocado e levantado Daniéis na terra, Saul. Não perca o teu reinado, Saul. Não perca como perdeu este Saul aqui. Foi triste, irmão. Foi triste o fim de Saul. Irmãos, os irmãos velaram. Houve alguma vitória no reinado de Saul, como a morte de Golias, a morte do rei Dog, as vitórias que o próprio filho Jonatas ajudou com os generais de guerra. Mas Saul mesmo não conseguia fazer mais nada. Meu Deus! Saul mesmo não conseguia contar uma vitória diante de Deus. E a Bíblia diz que ele clamou. A Bíblia diz, irmãos, que ele clamou, mas o Senhor não respondeu. O Senhor não respondeu a oração do rei Saul. Porque para tudo tem um limite, irmãos. Tem gente que fala assim: olha, eu vou abrir uma igreja, eu vou colocar ali 400 cadeiras. Outro fala: eu estou dirigindo a igreja há 150 anos. Outro fala: a minha igreja tem nome até nos Estados Unidos, aleluia, glória a Deus por isso. Agora é o reino, o meu ombro é largo, o meu nome se expandiu. Agora eu vou bombar, desculpa da palavra. Agora eu vou fazer me acontecer. Mas nessa noite Deus está dando um alerta à noiva do Cordeiro, a pessoas responsáveis por alguma coisa que Deus colocou na mão. Saul, hoje eu falo contigo, Saul. Eu faço quando eu quero, eu vou quando eu quiser, eu não obedeço às ordens do pastor, porque Deus me abençoa do lado financeiro, eu dou os dízimos mais alto, porque agora eu profetizo e faço e desmando para mostrar que eu tenho poder. Saul, Deus está dizendo para você: horrenda é a criatura cair nas minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem vai me parar? Irmãos, a Bíblia diz que a vida de Saul, eu não vou chamar Saul de esquizofrênico, não, mas Saul tinha um espírito, irmãos, atribulado. Saul, enquanto